Boa noite, estamos online já. Vamos compartilhar, quem tiver. Nossa, hoje tá o Facebook aí parece que tá bem. Quanto custa? Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Não tô conseguindo achar. Eu não tô conseguindo achar. Mas tá no. Deixa eu só ver. Tá no. Deixa eu só confirmar aqui. Não, é aqui que eu não consigo. No celular. Não, deixa eu só ver aqui, de repente. Tá ao vivo já, pro Ministério Restaurar. Tá aqui. Isso é? Tá online. Deixa eu só compartilhar aqui. Sejam bem-vindos, quem está chegando, já tem um online, a Justice não está achando. Eu vou mandar o link para ela. Aqui, achou? É aqui que deveria entrar, né? Espera aí só um pouquinho que eu vou mandar o link aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Mas eu vou entrar Compartilhar. no Copiar link. WhatsApp e entra. Agora eu tenho. Deixa eu mandar aqui. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Mandou? Mandei para ti. Aí se quiser mandar no WhatsApp para as pessoas. Eu já mandei, já. Eu que não tô conseguindo entrar aqui no meu Clica aí que tu consegue entrar. no celular. Tá, hoje tá estranho, então as luzes. As luzes parece que. Deixa eu dar uma mirada. De repente assim. Vocês querem parar de mosca? Hã? Vocês querem parar de mosca? Não. Não, obrigado. Tá estranho hoje. As luzes estão batendo tudo ali. Deixa eu ver como é que tá na. Eu clico lá no coisa que tu me mandou e Não eu achei. aqui. Desculpa eu estar conversando aí, mas é que nunca teve tanta luz assim. A luz está rebatendo lá. Ó. Pois é. Ó, Mas. eu Ok. aperto aqui e entro aqui no Facebook, né? Aham. Bora de luz. Deixa eu ver, mano. Tá dando problema aqui o WhatsApp. Sejam bem-vindos. Já vamos entrar, tá, gente? Só um minutinho. Se não der, deixa. Vamos fazer o culto assim. Só um minutinho aí, gente, que a gente já... Tu consegue me marcar lá no... Pois é, que estranho isso. Não no WhatsApp, mas Direto no Facebook. Deixa eu fazer Isso. comentário aqui, então. Vou botar um comentário. Ah, não. Eu vou aqui e chama disso. Só um minutinho, gente. Já vamos... Nós estamos perdidinhos aqui. Hoje deu um problema aqui. Ah, não aparece teu nome também? Não tá dando. Será Deve que ter dado algum me problema hackearam com teu... de novo? Gil. Não, Gilson, tá aqui, é Gilson Goulart. Gil Goulart. Vou chamar Gilson também. Tinha outro Gilson. Gilson. Paz, Gabriel. A Gilson não tá conseguindo achar? Vai chamando no meu aqui então, Gilson. Hoje tá meio estranho o Não negócio. veio pra mim a tua... Depois a gente vê o que está acontecendo aí. Então sejam bem-vindos todos que chegaram. Desculpa eu estar meio confuso aqui, que eu não estou conseguindo, a Gilson não está conseguindo acessar. Então hoje nós vamos falar sobre o verso 85 do Salmo 119, que diz para nós o seguinte: os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Essa na ARC, na Nova Almeida atualizada e na Almeida Revista e atualizada. Para mim, abriram covas os soberbos, que andam conforme a tua lei. Na NBV diz para nós os orgulhosos que se recusam a viver de acordo com a sua lei, prepararam armadilhas para me destruir. Na nova tradução da linguagem de hoje,
Os orgulhosos que não obedeceram a tua lei, que não obedecem a tua lei, cavaram covas para me pegar. Na NVI, cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, que não seguem a tua lei. Na nova versão transformadora, os arrogantes que não seguem a tua lei abriram covas profundas para me pegar. Na tradução brasileira, abriram covas os soberbos para não andar segundo abriram-me covas os soberbos que andam segundo a tua lei. Na versão fácil de ler, os arrogantes que não obedecem a tua lei cavaram um buraco para eu cair. Na versão o livro, que eu acho que ficou a mais interessante, diz para nós assim: gente má e arrogante abriu covas para que eu caísse nela, porque não se comportam segundo a tua lei. E a versão mais perto da original vai ser na Almeida 21, que diz para nós: os arrogantes os arrogantes que não andam na tua lei abriram covas para mim. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à tua presença, te agradecendo por todas as coisas que tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos entender a tua palavra, fazer as tuas vontades, que todas as coisas sejam feitas de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade, que essa palavra venha de encontro não à necessidade dos nossos corações, mas que ela bata em nós, Senhor, e assim nos transforme, mude as nossas vidas e faça de nós pessoas melhores. Obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, obrigado pelo que tem feito nessa nação. Continua operando no nosso viver e transformando a nossa vida, e para que nós possamos colocar somente em Ti as nossas crenças, as nossas forças, os nossos pensamentos e as nossas esperanças. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui o salmista está dizendo que os soberbos decidiram acabar com a vida dele. E aí ele está falando aqui que os soberbos, vamos ler mais uma vez como diz: os arrogantes que não andam na tua lei abriram covas para mim. Então as pessoas que não amam a Deus, as pessoas que eram contra a vontade de Deus, começaram a abrir covas. Quando ele está falando em covas aqui, eu vou falar um pouquinho mais adiante, não necessariamente seriam covas, mas seriam armadilhas, né? Então mais adiante a gente vai explicar isso direitinho. Então ele não só oprimiram ele, né? No caso oprimiram ele violentamente, mas também astuciosamente conspiraram contra ele. Eles arranjaram coisas para derrubar o salmista, eles inventaram histórias para derrubar o salmista, eles tiveram ideias mirabolantes para arranjar de alguma forma, e isso acontece nos dias de hoje também. As pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que fazem aquilo que Deus quer, geralmente elas são perseguidas, as pessoas buscam para derrubar elas, as pessoas buscam para mudar mudar o seu trajeto, né? Elas querem, como é que eu posso dizer? Elas fazem coisas para afastar a gente de Deus. Eles inventam história. Eu contei um tempo atrás aqui, há bastante tempo atrás, não me lembro quanto tempo faz, mas já faz uns 3 meses, eu acho, 2 meses, 3 meses, a respeito do pastor que uma menina inventou a história dele, que ele tinha feito coisas erradas com ela. E isso arrebentou com a vida do pastor. E às vezes a gente vê isso acontecendo também. Nós vemos coisas acontecendo, pessoas que inventam história para derrubar, pessoas que inventam mentiras, que falam coisas que não devem, às vezes eu costumo dizer que às vezes até não é nem por maldade, mas é por imaginar coisas, sabe? O inimigo das almas, ele mostra coisas às vezes pra gente que realmente não o são. Não estou defendendo quem esteja mentindo, não estou defendendo o que eu digo é que tem pessoas que a realidade não é realmente a realidade. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender.
Mas é pessoas que inventam histórias e aquela história para ela é real, aquela história para ela é verdade. Gente, eu vou ver se eu consigo baixar um pouco esse telefone, porque tá muito ruim essa imagem. Vou pegar assim, ó. Mas como alguém inventa uma história? Hã? Não inventar história de pessoas, né? Invento história de... como eu falei, eu contei um tempo atrás, uma senhora que inventou que vou mais ou menos contar a história por cima. Se vocês quiserem, procure na página do Ministério Restaurar no YouTube. Aí tu vai escrever lá youtube.com/PR Cláudio Goulart e vai entrar na nossa página. A menina disse que tinha tido um caso com o pastor. Ela subiu no púlpito e disse que tinha tido um caso com o pastor. Esse foi uma invenção, tá? Foi mentira, completamente mentira. E aí acabou com a vida do pastor. Acabou com a vida do pastor. O pastor foi expulso da igreja, foi embora, a família abandonou, os filhos foram embora, a esposa largou dele. E aí 20 anos depois essa senhora estava morrendo. E ela disse que chamou os pastores da igreja porque ela precisava confessar. E aí lá ela disse que ela tinha mentido, que tudo aquilo era invenção. E quando ela mentiu, ela disse: o pastor, é verdade que eu tenho, tanto eu sei que ele tem uma mancha em tal lugar na virilha, ele tem uma mancha no formato tal. Ela inventou, ela botou tudo aquilo. E ninguém sabia dessa mancha que o pastor tinha, só a esposa dele. E aí perguntaram para ela: mas como é que tu deu tantos detalhes? Ela disse: não, é que uma vez o pastor passou mal e ele foi hospitalizado e eu fazia limpeza no hospital. E eu entrei e vi o pastor nu ali e eu vi os detalhes dele. E aí ela contou isso e acabou com a vida do cara. Aí o pessoal, os líderes da igreja foram lá pedir perdão para o pastor, né? Foram lá pedir perdão para o pastor e dizer para ele: nós queremos que o senhor volte a congregar de novo conosco, isso e aquilo. Daí ele disse para eles assim: se vocês devolverem a minha vida, eu volto. Mas vocês acabaram com a minha vida, acabaram com a minha família, acabaram com tudo que eu tinha. Então, às vezes as pessoas inventam história para derrubar as pessoas. As pessoas inventam história para o inimigo, na realidade, como eu disse, que muitas vezes não é a pessoa faz porque ela está cheia do inimigo. Ela está cheia de coisas na vida dela. Na realidade, eu acho que são demônios mesmo, sabe, que fazem as pessoas inventar isso. E aqui o salmista está dizendo isso: os inimigos, além de me oprimir violentamente, eles inventam histórias astutas, né? Conspiram astutamente contra mim para me derrubar, para alcançar o objetivo. E para alcançar o objetivo deles, muitas vezes essas pessoas tratam ele até como um animal, sabe? Então é uma coisa bastante complicada da gente entender. E aí ele diz que cavaram não uma cova, mas várias covas. Elas queriam fazê-lo cair de qualquer forma, elas queriam fazer força para que ele fosse derrubado. E isso totalmente contra, como ele diz, isso as pessoas que não acreditam na minha palavra, né? A segunda parte do versículo que ele diz para nós na segunda parte do versículo: eles cavaram o buraco para eu cair. Os arrogantes que não temem a Deus cavaram coisas para mim. Isso tudo é totalmente ao contrário ao mandamento de Deus. Já falei lá, quando eu falei desses 8 versículos, no caso, eu falei que às vezes nós achamos que o Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, e o Novo Testamento ele amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é a realidade, isso não é verdade. Diz para nós em Levíticos 19, no versículo 18, exatamente isso: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não acredite na minha palavra, vá na Bíblia e veja isso, está escrito lá: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, deixa eu só dar uma conferida aqui se está funcionando certinho no Facebook. Deixa eu ver aqui. No Instagram eu sei que ela está normal.
que não sejamos nós esse mal na vida de alguém. Exatamente isso, Jorge. Nós temos que ter esse cuidado. É que às vezes nós achamos que não estamos fazendo mal para as pessoas quando estão falando alguma coisa. E às vezes nós pegamos até ideias, coisas que os outros falam, e nós nos apropriamos sem saber se é verdade ou se não é verdade. Nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós falamos das pessoas. Nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente vai falar alguma coisa de alguém. Quem garante que aquilo que a gente está falando, que as pessoas estão falando é verdade? Está funcionando, Deus, normal no Facebook, no Facebook, ó. As pessoas que amam. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, que às vezes, que eu já falei para vocês também a respeito do lá de Provérbios, que diz seis coisas Deus odeia, a sétima ele abomina. A coisa que Deus abomina é fazer contenda entre os irmãos. Então, lá no Velho Testamento, a palavra de Deus já diz para nós em Levítico, se a Josi conseguir colocar para mim, é Levítico 19, 18, no Instagram o número. E aí, tu não tem, tu tá no Facebook, Josi? Dilce? Não, eu tô não. Tô nos dois. É que se tu botar no Facebook, daí tu bota para mim ali. Hoje em dia o WhatsApp e as mentiras se espalham tão rápido. A Josi botou. E ela também botou, às vezes espalhamos fofocas que sejam verdade ou mentira. Atrapalhamos ou prejudicamos os outros. Exatamente. Às vezes, hoje infelizmente, nós estamos vivendo numa época onde... Qual é o livro? Levítico 19, 18. Às vezes nós compartilhamos, e hoje, e nesse negócio da política que nós estamos vendo hoje, gente, eu quero dizer para vocês que nesses últimos dias aí, eu tenho recebido uma enxurrada de notícias falsas. Eu não vou usar fake news porque, cara, nós somos brasileiros, né? Mas nós temos recebido uma chuva de notícias falsas, falando tudo que é tipo... Como é que é, Deus? 19 e 22. 19 e 18. Levítico 19 e 18. E a gente recebe aquelas notícias, e se a notícia... Deixa eu falar para vocês. Se a notícia nos agrada, a gente rebate aquela notícia. A gente coloca lá... Olha, estão falando tal coisa do fulano de tal. Estão falando tal coisa do fulano de tal. E eu não tô, como a Josi botou ali, hoje em dia o WhatsApp mentira se espalha tão rápido. E aí, só que antes ela falou assim, ó, às vezes espalhamos fofoca que sejam verdade ou que sejam mentira, que atrapalha e prejudica os outros. Gente, nós não temos o direito, Deus não nos dá o direito. Vamos lá mais uma vez. Josi, vê se tu consegue descobrir para mim qual é que eu acho que é Provérbios 6 ou 7, o versículo 18, 16, 17, 18, que diz 6 coisas Deus odeia e a sétima abomina. Ou só procura no WhatsApp aí, no Google aí, que tu vai achar. Mas se eu não me engano é Provérbios 6, 18, 19, mas a Josi vai olhar e vai colocar ali certinho. Então... O que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes nós espalhamos fofoca das pessoas, e isso nós estamos fazendo exatamente o que o salmista está dizendo aqui, ó. Os arrogantes que não obedecem à tua lei, cavaram o buraco para eu cair nele. Muitas vezes somos nós que estamos cavando esses buracos. Muitas vezes somos nós que estamos passando notícias, sejam falsas ou verdadeiras, falando mal das pessoas. E isso é totalmente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós não devemos levantar as nossas... Provérbios 6, é o versículo 18, né? Provérbios 6, 18, 19, não me lembro qual é que é os versículos. Então eu quero que vocês entendam que, gente, se vocês receberem notícias, se vocês receberem, a Josi botou ali, ó, essas 6 coisas, Provérbios 6, 16 em diante, 6 coisas o Senhor odeia, sim, e a sétima a sua alma abomina. Aí ele vai dizer lá, olhos altivos, a Josi já botou ali, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18, coração de quem maquina os pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal.
É que no Instagram não é todo, não pode colocar tudo que quer, né? E aí o 19 vai dizer, e a sétima que ele abomina é aquele irmão que 19. Testemunha falsa que respira mentira e o que semeia contenda entre irmãos. Então é Provérbios 6, do versículo 16 até o versículo 19. Então, que não sejamos nós, essas pessoas que Davi está falando aqui, as pessoas que estão se levantando contra as pessoas. Não, eu não estou falando, gente, o que fala, que eu vejo hoje em dia, pastores falando, não te levanta contra o ungido do Senhor. Não é isso que eu estou pregando aqui, gente. O que eu estou pregando é que nós não devemos falar mal de ninguém. Nós não devemos, mesmo que sejam notícias verdadeiras, nós não temos que falar das pessoas. Se a pessoa fez alguma coisa errada, o que a palavra diz para nós é que nós temos que ir até essa pessoa e tratar direto com ela, falar a respeito das coisas que ela está fazendo errada. E aí nós vemos o salmista dizendo assim, ó, gente má e arrogante, gente cheia de si, abriram covas para que eu caísse nela. Ele está reclamando que ele foi contornado pelas fraudes, que pessoas inventaram coisas contra ele. E a gente sabe, eu já falei aqui uns versículos atrás, até inclusive no dia que eu falei a respeito do caso do pastor. Muitas coisas erradas o salmista fez muitas coisas erradas, e as pessoas podem até ter pegado essa parte que ele fez coisas erradas e ter falado mal dele. E só que quando uma pessoa faz alguma coisa errada, nós damos o direito para que as pessoas falem mal? Não, de forma alguma. Ou eles estão dando o direito para nós da gente falar mal deles? De forma alguma. Sabe, gente? Aí o salmista está reclamando que ele foi contornado pelas fraudes, que os inimigos dele arranjaram artifícios para derrubar ele. Como ele se nós pensarmos de outra forma, ele está como se ele estivesse dizendo assim, ó, eles não apenas se esforçaram para me ferir pela força, mas também para denegrir a minha vida, para denegrir a minha obediência a Deus. Sabe quando nós olhamos na passagem lá em Daniel 6, que a palavra de Deus diz para nós que os 120 governadores e mais 2 ministros se juntaram para procurar erro em Daniel. E aqui o salmista está dizendo isso, eles se juntaram entre si e vieram para cima de mim para me derrubar. Eles não abriram uma só cova, eles abriram vários, eles inventaram, eles colocaram, expuseram várias coisas a meu respeito. Pode ter sido até coisas reais, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu não estou defendendo aqui que a gente não deve inventar mentira das pessoas. Eu estou defendendo que nós não devemos falar mal das pessoas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos chegar em Mateus 7,12, que é o versículo de ouro que a gente chama. Mateus 7,12 diz para nós: tudo aquilo que você quer que os outros vos façam, façai vós a eles. Então, tudo que nós queremos fazer para as pessoas, tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós, nós temos que fazer por elas. Você quer que as pessoas falem mal de vocês? Não. Então não fale mal delas. Você quer que as pessoas te tratem bem? Então tratem bem elas. Vocês querem ser amado pelas pessoas? Então ame elas. Vocês querem ser visitado pelas pessoas? Então visitem elas. Façam pelas pessoas aquilo que vocês querem que as pessoas façam por vocês. E aí nós vemos que o salmista está dizendo que eles não vieram para mim somente com violência de espada, sabe? Porque naquela época existiam guerras e as pessoas se viravam contra ele, e muitos reinos queriam derrubar o salmista, né? Derrubar o rei. Mas maliciosamente, além de usar as espadas, eles tentaram também o destruir, destruir ele, criando armadilhas, criando armas secretas, artes secretas, planos obscuros, sabe? Eles inventaram coisas para derrubar o salmista.
E vocês acham que seria diferente com qualquer um de nós? Vocês acham que o inimigo tentou derrubar ao rei Davi, que era um homem, como a palavra de Deus diz para nós, um homem segundo o coração de Deus, e não vai querer se levantar contra nós? Sabe, o que eu gostaria que vocês entendessem isso, que nós às vezes achamos que nós somos super crentes, que não vai acontecer nada conosco. Eu vejo às vezes pessoas achando porque somos crentes nós não vamos sofrer dano nenhum. A palavra de Deus diz para nós que Deus é justo, que Deus vai derramar chuva, Deus derrama chuva entre os bons e os maus, Deus traz o vento para bons e maus, Deus dá comida para bons e maus, Ele é justo, Ele entrega a mesma coisa para todo mundo, não vai ser diferente para nós. Ou vocês acham que a pandemia que nós acabamos de sair, aí morreu só pessoas que não eram cristãs? De forma alguma, morreu pessoas cristãs e morreu pessoas que não eram cristãs. Morreu pessoas que eram cristãs, morreu pessoas católicos, morreu protestantes, morreu budistas, morreu espíritas, morreu ateus, morreu todo tipo de pessoa. Não pensa porque nós somos cristãos, nós vamos ter um privilégio, de forma alguma. A palavra de Deus diz que nós somos iguais. Então, e quando a palavra de Deus, a Josi botou ali, o sol nasce para todos, o vento também, a chuva também, a tempestade também, exatamente isso. Então, gente, não é... Imagina, vem um ciclone, né? Que hoje nós estamos com Laninha, né? Laninha está em cima dos estados aqui, por isso que em pleno novembro nós temos que dormir de cobertor, porque o Laninha está aqui. Tu acha que esse frio vai chegar só para os não crentes, só para os ateus? Não, o frio vai chegar para todo mundo. Entende? Ia falar alguma coisa? Só procurar sobre Laninha, não entendi. Não entendi. Não, Laninha um fenômeno atmosférico que está sobre o sul do Brasil. Por isso que nós estamos com frio. É uma massa de ar frio que está parada em cima aqui do Brasil. Então nós vamos ter o nosso tempo vai ser assim. Mas eu estou falando a respeito disso por causa que o frio vem para todos, o calor vem para todos, a chuva vem para todos, como a Josi botou. Imagina se nós... Só um pouquinho. A Josi colocou ali essa passagem aí no Salmo 91, né, que diz para nós, se apega que 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Mas se não... Tá lendo? Mas sequer sabem o que isso quer dizer. Exatamente. Eles não querem, eles não sabem o que quer dizer isso, que a palavra diz, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita. Gente, esse Salmo 91, ele é um salmo bastante complicado da gente querer explicar para as pessoas, porque as pessoas entendem ele de forma literal, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, mas eu não quero que vocês... Eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar. Uma das pessoas que logo que eu me converti, eu ouvia, é o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio. O pastor Caio Fábio, ele foi uma referência nos anos 80, ele foi uma referência, ele era batista, não, desculpa, presbiteriano, agora eu não lembro se ele era batista ou presbiteriano, era um desses dois. E ele era uma referência, todo mundo, por exemplo, os presidentes, quando precisavam de alguma coisa, ia conversar com ele. Ele se perdeu completamente, ele está totalmente perdido, e hoje ele está pregando a respeito de universalismo, sabe? Ele está pregando a respeito que Deus é bom, que Deus Então ele se perdeu. Mas o que eu quero falar para vocês, porque a Josi pensou o Salmo 91, de todas as explicações que eu vi a respeito do Salmo 91, a melhor explicação que eu tive foi a do Caio Fábio, por isso que eu quis dar essa pincelada, porque se eu disser para vocês ouvir Caio Fábio, não ouçam, se você não tem preparação, se você não está firme na fé, não ouça Caio Fábio, porque o Caio Fábio vai atrapalhar a vida de vocês.
mas uma das melhores explicações que tem é a respeito disso. Quando ele diz para nós, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, o Salmo começa assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu Senhor, a minha rocha, o meu refúgio, o meu e assim ele vai. Então e aí ele diz, 10.000 vão cair, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Então, gente, o que ele está dizendo é que nada vai acontecer com o cristão. Ele como é que a gente diz? É uma utopia, se nós falarmos no sentido físico. Aquele salmo, ele é inteiramente espiritual, ele está falando espiritualmente. Nada vai nos acontecer espiritualmente. A palavra de Deus diz para nós que esses breves momentâneos momento de tribulação que nós estamos passando hoje não tem nada em comparação com a glória do porvir. Ou seja, esses problemas que nós estamos passando hoje não tem nada, esses problemas que hoje que ele está falando, esses problemas que nós estamos sofrendo na carne, nós não vamos sofrer lá no futuro. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que 10.000 cairão a teu lado e 1.000 cairão a teu lado e 10.000 à tua esquerda. A Josi botou aqui. 1.000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. É que eu acho, se eu não me engano, a palavra diz assim: 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. Mas é isso aí. 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Ele está falando de uma forma não literal, não de uma forma física. Ele está falando espiritualmente. Nada vai nos acontecer espiritualmente. Por quê? Porque nós cremos em Deus. Nós não vamos cair, nós não vamos descair no espírito, nós não vamos ser abalados espiritualmente. É isso que Paulo diz. Mesmo que esse corpo exterior esteja se corrompendo, no interior cada vez eu me fortifico mais. É isso que está falando o Salmo 91. Não confundam. E aí a Josi continua dizendo, como diz o Malafaia, texto sem contexto é pretexto de heresia. Exatamente, texto fora de contexto é totalmente heresia, gente. Nós temos que entender isso. A Josi fala mais alguma coisa. Ele está vestido com a armadura de Deus e por isso não será atingido. Exatamente, espiritualmente falando. Nós estamos vestidos. A palavra de Deus diz para nós, se nós botarmos o capacete da salvação, a espada da justiça, eu nunca me lembro qual é os pontos aí, a sandália da, não me lembro o que é que fala lá, mas se a gente se vestir da armadura de Deus, nada vai nos atingir, isso falando espiritualmente, gente. Nós precisamos entender que o Salmo 91 é espiritual. Nós temos que entender que isso é espiritual que ele está falando. Ele não está falando, senão o salmista diz, o salmista tem, aí vamos lá, mas o Salmo 91 é real, então por que ele escreveu o Salmo 6? Que ele diz que deito no meu travesseiro e rolo na cama, encharco o meu travesseiro de lágrimas. Eu tenho tanta dor que chega a doer os meus ossos. Esse é o mesmo cara que fala no 6 e ele fala no 91. Entendem? É isso que eu quero que vocês entendam. Não, mas eu acho que Josi só confirma para mim, mas eu acho que o Salmo 91 é de Moisés, né? Agora eu acho que eu confundi, mas eu acho que o Salmo 91 é de Moisés. Se a Josi conseguir confirmar para mim aí, só de quem é o Salmo 91, eu acho que o 91 é de Moisés. Sabe, um dos caras que eu gosto muito de ler é Koch. E o Koch diz para nós assim, ó, que quando nós, ao invés de nós lermos poço, ou nós ler cova, ou ler, como é que nós lemos, que eu falei para vocês? Covas, né? Ao invés de nós ler covas, nós podemos ler como palavras, como discurso. Então ele diz, eles inventaram discursos contra mim, eles levantaram palavras contra mim, eles se viraram contra mim e falaram mal de mim. Isso que ele quer dizer. A Dilce, se quiser entrar também, pode entrar no Salmo 91. Tu baixou a Bíblia? Não consigo. Não? A menina ali. Deixa eu só entrar aqui para me confirmar para vocês no Salmo 91 de quem é, gente. Eu só quero confirmar para não ter perigo de eu estar falando
eu estou falando errado, né? Salmo 91. Salmos. Bom da gente ter o tablet é porque a gente usa tudo ao mesmo tempo. Salmo 91. Eu não quero falar coisa errada. Salmo 91. Sob a sombra do Altíssimo. Ah, aqui nessa passagem não diz de quem é. Teria que ser na Bíblia mesmo. A Bíblia está lá na igreja. Então, mas depois a gente vê, eu digo para vocês certinho, mas se eu não me engano, Salmo 91. Só um minutinho, vamos ver se na Bíblia aqui diz. Vamos ver se aqui na Bíblia diz certinho para mim não falar coisa errada. Salmo 91, Salmo 70, 75, 81, 91. A segurança daquele que se refugia. Também não diz de quem é. A Bíblia também não fala quem é. Tá, mas depois a gente vê certinho de quem é o Salmo 91. Mas eu tenho quase certeza. Mas também o Google diz para nós, né? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui só para confirmar para vocês, para não passar. Salmo 91. Salmos 91. Salmo 91. Quem escreveu? É que é tanta coisa na cabeça da gente que a gente... Quem escreveu? Como são uma projeção acumulativa, invocando tempos difíceis, atribui a Moisés. Não é nem 91 é de Davi, pelo menos o Google diz. Eu li aqui, a Septuaginta... A tradição judaica atribui a Moisés com Davi compilando em seu livro de Salmos. Quem é que eu disse que achava que era? Mas eu acho que ele é de Moisés. Eu acho que é de Moisés e foi compilado mas eu acho que é o Testamento, a Septuaginta dá autoria a Davi. Agora ficou confuso, né? A Septuaginta dá autoria a Davi, mas a tradição judaica diz que foi Moisés. Não importa quem escreveu, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos entender que aquele salmo, ele é um salmo espiritual. Ele é um salmo espiritual. Então nós temos vamos lá, a Emanuele também botou que a autoria é de Davi. Mas como eu estou dizendo para vocês, a tradição judaica diz que é de Moisés e a Septuaginta diz que é de Davi. Então não importa, assim como o Salmo 119, né, tem pessoas que dizem que é o Esdras, tem pessoas que dizem que é Davi. Então nós não conseguimos saber quem é, porque faz muitos anos isso. Também não importa. O interessante é que esse salmo, ele é espiritual. Mas nós não estamos falando do Salmo 91, né? Nós estamos falando do Salmo 119, versículo 85. O que eu queria que vocês entendessem é isso, que nós temos que nós precisamos entender que nós não podemos levantar a nossa voz contra as pessoas. E é por isso que a gente está falando a respeito do Salmo 91, que às vezes as pessoas acham que nada vai acontecer de mal para nós. Mas como nós vivemos no mundo, as coisas ruins vão acontecer. Porque senão, já pensou se as coisas ruins não acontecessem com nós? Gente, eu quero dizer para vocês, se nós olharmos os 12 apóstolos lá, pelo que a história nos conta, a história que eu digo é o boca a boca, né? Porque nós não temos como dizer como aconteceu, mas só quem morreu de velho foi João. Só quem morreu de velho foi João. Mas mesmo assim ele morreu exilado na ilha de Patmos. Só quem morreu de velho. Porque nós vemos o primeiro mártir da fé que morreu foi Filipe, né? Filipe morreu... não foi Filipe, foi o que foi apedrejado lá. Eu sempre esqueço o nome dele. Ui, também esqueci agora. Aí ele morreu apedrejado. Depois nós vemos que depois morreu Tiago. Tiago morreu. Esse está relatado na Bíblia, né? Ele foi cortado, os membros dele foram cortados. Nós vemos Paulo foi decapitado. E aí nós vemos várias pessoas.
Quer dizer, se nenhum mal acontecer, esse Salmo 91 está por fora. Entende, gente? O que eu quero dizer para vocês, o que nós não podemos fazer é falar mal dos outros, é inventar a história dos outros. E nem que seja verdade, nós não devemos estar falando mal dos outros. A palavra de Deus, Cristo fala para nós em Mateus, vocês podem olhar, se vocês entrarem lá na página do YouTube, vocês vão ver quando nós fizemos o estudo a respeito do Sermão do Monte, quando a palavra diz não matarás, ele diz assim, a palavra diz para vocês não matarás, eu porém vos digo que qualquer um que levantar a voz contra o seu irmão está matando, qualquer um que falar mal do seu irmão está matando. Então, quando nós estamos falando mal de alguém, quando nós estamos fazendo fofoca de alguém, quando nós estamos dizendo alguma coisa a respeito de alguém, nós estamos matando essas pessoas. E aí a palavra continua para nós dizendo assim, cavaram covas contra mim. Ou seja, eles conspiraram contra mim, contra a minha destruição. Se a gente lê literalmente, ele quer dizer, eles colocaram armadilhas nos meus caminhos, eles colocaram tentações. Sabe, eu acho interessante, porque Davi tinha os problemas, as dificuldades dele, assim como qualquer um de nós tem. Então, muitas vezes, nós somos derrubados, a palavra de Deus diz para nós que nós somos derrubados não pelos nossos pecados, mas nós somos derrubados pela concupiscência dos nossos pensamentos. Então, os pensamentos vêm na nossa mente e aquilo é maquinado na nossa mente e aí a gente vai indo e a gente faz esse pensamento virar realidade. Então, o que nós precisamos fazer é derrubar os pensamentos. No momento que vem os pensamentos maus na cabeça da gente, nós temos que tirar de uma vez. Se vier uma vontade de tu falar de mal de alguém, enxota esse pensamento da tua cabeça, ora para Deus e Senhor, tira esses pensamentos de mim, não deixe que eu fale mal das pessoas. Ao contrário, nós temos que falar bem. Nós estamos vivendo uma época, gente, agora, nessa época de política, que nós estamos vendo as pessoas se degladiando, irmãos se degladiando. Irmãos que eu digo pessoas da mesma igreja, irmãos que eu digo irmãos mesmo de sangue, irmão de fé, irmão de sangue, pessoas que um defende uma coisa e outro defende outra, por coisas que não tem nada a ver conosco, e nós estamos nos degradando, falando mal um do outro. Nós vemos, gente, eu vejo agressões na internet, pessoas dizendo, quem vota no fulano de tal é tal coisa, quem vota no fulano de tal é tal coisa, pessoas mandando maldição uma para as outras. Isso é o que o salmista está dizendo aqui. Eles criaram armadilhas. O inimigo criou armadilha para nos derrubar. O inimigo criou armadilha para irmão se levantar contra irmão. Aí a gente diz assim, o diabo está tentando separar a família. Não, o diabo não está tentando nada. É nós mesmos dentro de casa que nós estamos discutindo. Pais discutindo com os filhos, marido discutindo com a esposa por causa de coisas que estão extraconjugais. Sabe, Então nós somos atraídos, o salmista dizendo para nós que colocaram armadilhas e tentações no meu caminho. Ele tinha as dificuldades dele, o inimigo vai botar essas tentações no caminho dele. Se ele tem tentação com alguma coisa, vai ser aquilo que o diabo vai tentar. O diabo não vai tentar, o inimigo não vai tentar a gente nas coisas que nós somos fortes. Por exemplo, eu não tenho problema com bebida mais. Graças a Deus eu não tenho problema com bebida. Tu acha que o inimigo vai me tentar com um copo de cerveja? De forma alguma. Porque a cerveja não me atrai, isso não vai me derrubar. Ele vai tentar me derrubar em coisas que eu tenho dificuldade. E é isso que o inimigo coloca nas nossas vidas. E é isso, o inimigo não vai colocar na nossa vida. Quem vai colocar na nossa vida são pessoas, vamos lá mais uma vez no versículo, o que o versículo diz para nós? Gente má e arrogante abriram covas para que eu caísse nelas. A gente má e arrogante, ou seja, essas pessoas que são usadas pelos inimigos, abrem covas, abrem problemas, abrem dificuldade, abrem tentações para que eu caia. Para quê? Para que eu me afaste de Deus. E nós estamos dando brecha para o inimigo, nós estamos deixando o inimigo agir na nossa vida, nós estamos deixando o inimigo fazer o que quer do nosso viver, ao invés de nós estar lutando. E os inimigos formam
eles procuram de uma forma ou outra tirar a vida. Mais uma vez eu quero dizer, eles estão querendo tirar a vida do salmista, não a vida de matar, porque ele fala até por espada, mas não só por espada, mas por tentações. Eles querem me tirar da presença de Deus, eles querem me tirar da presença do Todo-Poderoso, e é isso que o inimigo quer da vida da gente. O inimigo não quer que a gente viva nos caminhos de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar divergências, ele vai colocar tentações, ele vai colocar na nossa cabeça vontade de defender os nossos desejos, que as coisas têm que ser conforme eu quero. E isso falando politicamente, falando de time de futebol, falando de música, falando de ídolos. O ídolos que eu digo eu gosto da banda tal, o outro gosta, vamos botar estilos de música, né? Eu gosto de sertanejo, o outro gosta de funk. E aí o cara do sertanejo tem ódio de quem gosta de funk, e o cara do funk tem ódio de quem gosta de sertanejo. Entende? São coisas que não tem nada a ver, que derrubam a fé cristã, e nós estamos deixando o inimigo tripudiar em cima de nós. Infelizmente é isso. Assim como os homens que caçam animais selvagens, ele fala, costumam fazer poços... Assim como os homens caçam animais selvagens, costumando fazer poços e armadilhas para derrubar eles, assim eles estão fazendo também comigo. Sabe? Eles abrem poços para me derrubar. Assim como eles fazem os poços para pegar os animais, eles estão fazendo para pegar a mim. E isso é totalmente contra a tua lei. É o que a palavra de Deus diz para nós. É contra a lei de Deus. Nós estamos criando poços, nós estamos criando covas para as pessoas cair. Então pare. Se você está falando mal de alguém, pare de falar mal de alguém. Seja a pessoa que for, entende? Seja a pessoa que for, gente. Entendam isso. O cara pode ser o pior cara do mundo, a pior pessoa do mundo. Não fala mal dele. Tu está levantando maldição para a tua vida quando tu está falando mal de alguém. Por quê? Porque tu está matando a pessoa. Então não fala. A pior, sabe, tu falar mal do Hitler. Nós não devemos falar mal do Hitler. Se bem que ele está morto agora, né? Ele é história. Mas pega uma pessoa parecida aí. Entende? Uma pessoa hoje que tu não suporta. Eu não suporto ele porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é aquele outro, porque é aquele outro. Esse cara, tu não pode falar mal dele. E aí nós pegamos os nossos grupos de família do WhatsApp, um falando mal de um e o outro falando mal do outro. E um falando mal de um e o outro falando mal do outro. Sabe, isso é coisa de cristão? Não, não é coisa de cristão. O cristão tinha... O que a palavra de Deus diz para nós? Deus colocou todas as autoridades. O que nós temos que fazer? Orar por elas. Se tu não gosta de alguém, tu tem que orar por ele. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Orai pelos vossos inimigos. É isso que ele fala para nós. Ao contrário, nós estamos fazendo exatamente o que o salmista está dizendo aqui, abrindo poço para eles caírem. A lei de Deus se opõe a qualquer tipo de trato ilícito e traiçoeiro. No momento em que nós estamos falando mal de alguém, nós estamos sendo traiçoeiros. Então, minha gente, parem de falar mal dos outros, parem de fazer fofoca, parem de dizer que o fulano de tal é isso ou aquilo. Sabe, às vezes eu digo, sabe, eu queria tanto chegar aqui para vocês e falar que a palavra de Deus é uma maravilha, que é só bênção, mas não é, gente. Não é. E o que eu estou falando para vocês, e eu quero que vocês entendam, eu estou cuidando da vida de vocês. Eu quero que vocês mudem de vida para que vocês cheguem o dia de chegar na presença de Deus. Porque se nós formos do jeito que nós estamos sendo, falando mal dos outros, nós estamos indo para o inferno, gente. Parem de falar mal dos outros. Isso é trazer maldição para a vida da gente. É armar poços, é armar cova para que o nosso inimigo caia. Sabe, a gente acha muito legal. Sabe o que eu fiz? Eu fiz tal coisa e agora a pessoa vai cair lá e vai mostrar as garras dela. Gente, tu está chamando problema para a tua vida. Ora por uma pessoa que está fazendo alguma coisa de errado. Ou se tu acha que a pessoa está fazendo errado, o que a palavra de Deus diz para nós, vai até ela e chama a atenção dela, assim, meu querido, o que tu tá... Mas não é tu chegar lá e falar mal dela, tá?
eu te aconselho, tem alguém que está fazendo alguma coisa errada e tu acha que essa coisa é contra a palavra de Deus? A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ter sabedoria. Então eu te convido a 30 dias, fazer 30 dias de jejum e oração por essa pessoa, clamando para que Deus abençoe a tua vida, para falar para ela a respeito do amor de Deus e mudar a vida dela. Mas não fale com ela se não jejuar e orar 30 dias antes. Para que quando tu falar com ela, não seja tu que fale, mas seja o Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Amém. A Emanuele diz que nós temos que orar e respeitar as autoridades. Exatamente isso. Isso fala para nós em Romanos 13. Gente, leiam Romanos 13. Leiam. Entende? A gente fala mal do presidente, a gente fala mal do senador, a gente fala mal do STF, a gente fala mal dos senadores, a gente fala mal dos deputados, a gente fala mal dos prefeitos, governadores, vereadores, a gente fala mal de todo mundo, gente. Da polícia. Fala mal da polícia, fala mal do ladrão, fala mal de todo mundo. Sério? E abençoar a vida deles. Mude a vida de vocês, parem de falar mal dos outros e comece a abençoar a vida das pessoas. Falem de acordo com a vontade de Deus, é isso que a palavra de Deus diz para nós. Era completamente proibido a gente levantar. Eu quero ler para vocês em Êxodos 21, versículo 33 e 34. Isso é só a título de curiosidade, tá? Diz assim, ó: se alguém abrir e deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento de outra pessoa cair, e essa pessoa é responsável pela cova, vai pagar o preço do animal e vai ficar sem o animal morto. Então ela está falando a respeito de animal. Se alguém cavar uma cova e essa pessoa cair na cova, e um animal cair na cova, essa pessoa vai sofrer, essa pessoa vai ter que pagar o animal para o outro e vai ficar sem o animal. Isso nós estamos falando de animal, e aí nós estamos abrindo covas para derrubar as pessoas, nós estamos falando mal das pessoas para derrubar as pessoas. Olha o que fala em Salmo 7,15: quem cava buraco e aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Então, gente, por favor, parem de inventar a história dos outros, parem de falar mal dos outros. Porque no momento que nós estamos fazendo coisas desse tipo, nós estamos chamando sobre nós a maldição. Olha o Salmo 7,15: quem cava buraco e aprofunda vai cair na armadilha que fez. Então, quando tu começar a falar mal de alguém, tu vai cair nessa armadilha, vão falar mal de ti, tu vai ser derrubado. Então muda o teu pensamento, muda o teu modo de ser. Aquele que... E se não era para ser cavado para causar lesões nas feras, ele está falando nesses textos, já pensou, a gente está causando mal para as pessoas? Nós estamos magoando os servos do Senhor, nós estamos derramando sangue inocente, nós estamos falando mal das pessoas. Se não for, eu não estou nem falando de mentira, tá, gente? Eu estou falando de falar a verdade. E falar mentira, se inventar mentira é mais um problema ainda, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, se alguém fez alguma coisa errada para ti, nem isso Deus dá o direito da gente falar. Agora quem dirá inventar a história dos outros? Se a pessoa não faz ou não diz ou não age como a gente, ou como a gente acha que tem que ser, a pessoa não presta. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivenciando uma época em que as pessoas são donas da verdade. A Josi fez uma publicação agora essa semana, onde pessoas deixaram de seguir ela e pessoas até xingaram ela pela publicação que ela fez. E ela fez uma publicação não direcionada a nada, mas uma publicação em âmbito geral. E hoje em dia é isso, se tu falar qualquer coisa que desagrade uma pessoa, a pessoa se vira contra ti, a pessoa briga contigo, a pessoa te xinga. Por quê? Porque o que eu penso é verdade. E o que os outros pensam, estão nem aí. Tu tem que mudar o teu pensamento de acordo com o meu. É isso que nós estamos vivendo. Isso é derramar sangue inocente. É isso que a lei proíbe para nós. Os inimigos de Davi fizeram força para apanhar ele, e de uma forma doentia.
E nós estamos vendo isso hoje, pessoas fazendo de tudo que é tipo de coisa, pessoas ofendendo uma a outra. Quando eu digo alguma coisa contrária ao que a outra pessoa pensa, a pessoa já me rotula de alguma coisa. Ah, tu é bem tal coisa, por causa que eu falei isso. Sabe, tu defende uma tese tua, a pessoa vai contra ti. Ah, por causa, se a gente defende, eu sou contra o aborto, daí tu diz assim, então tu é anti-abortista, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Se tu disser que tu é a favor do aborto, aí te condeno. Se tu disser que é contra o aborto, te condeno. Se tu disser que tu é a favor de tal coisa, te condeno. Se tu é contra tal coisa, te condeno. Sempre tem gente te condenando. Sempre. Isso é abrir covas. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, disse o Gabriel. Infelizmente, eu não digo nem é intolerante, mas as pessoas estão cada vez mais donas de si. Dona da verdade. Dona da verdade, essa é a realidade. Nós temos que clamar para Deus que Deus faça mudança no nosso pensamento. Nós temos que clamar para Deus que Deus modifique o nosso viver. Nós temos que clamar para Deus que Deus transforme o nosso viver. Tirem de nós essa perversidade que existe dentro. Sabe o que o Paulo fala no Romanos 7? Sabe, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E sabe o que eu estou vendo hoje em dia, infelizmente? As pessoas não estão nem enxergando. Sabe aquela passagem que diz para nós que elas estão com o coração cauterizado? É isso que eu estou vendo. As pessoas estão cauterizadas. As pessoas não estão mais vendo o erro. Elas defendem o fulano de tal com unhas e dentes. Elas defendem o fulano. E se tu falar qualquer coisa que desagrade ela, eu não estou nem dizendo que tu tem que falar mal do fulano de tal. Mas se tu disser para ele, mas eu acho que ele... Não, porque tu é tal coisa, porque tu é aquilo, porque tu é aquele outro, porque tu é aquele outro. É isso que nós estamos vendo. Agressão gratuita. Eu já disse para vocês, eu faço parte de um grupo de pastores, onde tem 512 pastores. E se tu falar qualquer coisa lá que desagrade qualquer um deles, eles caem em cima de ti, te chamando de tudo que é tipo de coisa, te chamando até de, tu não é crente. Sabe? Eles que não são crentes assim. Não, é triste, sabe? Eu entristeço de estar naquele grupo. Eu só estou naquele grupo por causa que política. Não é política de política, mas é por ser político, né? É um grupo de pastores de Santa Catarina, e eu faço parte do grupo de pastores de Santa Catarina. Né? Então, na politicagem, para a gente ter qualquer coisa que a gente precisa, por exemplo, nós precisamos de uma ajuda para ajudar alguém, ajudar alguma coisa, nós precisamos de ter essas pessoas do nosso lado. Só que, gente, é terrível. E aí, nós vamos dizer o quê? Eu vou dizer pro Zezinho que senta no banco lá que ele está errado, se quando eu olho que os líderes estão completamente perdidos. Verdade. A Josi falou alguma coisa, tu consegue ler aí? Nos últimos dias tenho visto que o amor esfriar. Não é mundo afora, infelizmente é dentro das igrejas. Cada postagem dura, acusadora e intolerante que chega a doer. Verdade, Josi? É isso aí, gente. Sabe, nós estamos vendo dentro da igreja, o amor se esfriou completamente. Sabe, o amor está de um jeito que... Então, gente, já é 9 horas, já eu não consegui... Vou dar um pau aqui para a gente terminar. E aí as pessoas buscam falha um do outro, sabe? Isso que é triste. Aí as pessoas buscam falha. Eu falei a respeito do José do Egito, né? Não, desculpa, a respeito de Daniel. Eles vão lá e cavam alguma coisa errada para falar mal do fulano de tal. Cavam alguma coisa errada para falar mal do fulano de tal. Cavam coisas para falar mal. E é isso que nós temos. Nós vimos isso do José do Egito também. A mulher de Potifar e assim por diante. Então nós vemos que nós precisamos mudar a nossa linha de conduta. Nós precisamos parar de desprezar as pessoas. Nós precisamos... os inimigos, eles usam grande empenho e astúcia para arruinar
para arruinar o salmista, eles cavam um poço, eles fazem coisa para apanhar o salmista de uma forma ou de outra. Eles cavam não só um poço, mas cavam cada vez mais poços, ou seja, eles inventam cada vez mais história. E às vezes a gente acha que eles não vão meter a mão, não, mas sabe, pessoas grandes querem nos derrubar. Pessoas engolem o orgulho deles para derrubar o outro. Isso é triste. Eles querem acabar com a vítima deles de uma forma ou de outra. Eles querem envergonhar as pessoas. Eles querem rebaixar as pessoas. Eles querem colocar as pessoas em atos vexaminosos, vexatórios. Eu acho que essa é a palavra correta. Em atos vexatórios. Posso ler? Uhum. A Josi disse: irmãos chamando outros irmãos de tudo que é coisa, usando o nome de Deus e versículos bíblicos Triste para provar isso. que estão certos, e os outros são apedrejados por pensar diferente. Triste. Sabe, gente, é sério. Tu pegar um versículo bíblico para usar contra o teu irmão. Isso é triste. Isso eu quero dizer para vocês, infelizmente. Ela está aqui? Tá aqui. Eu achei que ela estava aqui, a menina. Elas pegam o versículo bíblico para usar contra ti. Gente, isso infelizmente, meus queridos que estão usando o versículo bíblico, isso é diabólico. Tu pegar um versículo bíblico para embasar o que tu está falando. A Bíblia foi feita para nós pegar um versículo bíblico, assim como eu pego aqui, e explanar ele. E falar o que Deus quer falar. E não eu pegar um versículo bíblico para embasar aquilo que eu quero. Tipo um que eles botaram aí, vários versículos que eles pegaram aí para dizer que o fulano de tal é o correto. Entende? Tu pegar versículos bíblicos para embasar os teus pensamentos. Tu pegar versículos bíblicos para dizer que tu tá certo. Não faça isso, meu irmão. Tu tá puxando fogo para tua cabeça, tu tá puxando maldição para ti. O que a Ana falou disso? A Ana disse assim: belas palavras, acabei de me dar conta o quanto tenho que melhorar. Obrigado, que Deus continue abençoando tu e tua família. Que bom, Ana, que bom, sabe? É exatamente isso que eu quero que as pessoas entendam. Nós estamos aqui para mudar de vida. Eu não tô fazendo essas lives, eu não estou fazendo esses cultos para agradar ninguém. Eu estou fazendo esses cultos para que as pessoas mudem de vida e se transformem conforme a imagem de Deus, fazer a vontade de Deus. Nós precisamos renunciar, e aí o versículo termina dizendo, porque não se comportam segundo a lei de Deus. As pessoas que fazem isso, tudo que eu falei até agora, elas não se comportam segundo a lei de Deus. Porque se nós nos comportássemos segundo a lei de Deus, nós seríamos o que foi falado lá em lá em Levíticos. Deixa eu me lembrar, está aqui na Levítico, a primeira passagem que eu passei lá, que a Jesus botou, Levíticos 18, 19, né, se eu não me engano. É Levítico 18, 19, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É isso. Nós amaríamos as pessoas e não falaríamos mal das pessoas. Os orgulhosos cavam poços. Os orgulhosos cavam armadilhas para me derrubar. Eu não faço isso para derrubar ninguém. Ao contrário. Sabe para que eu estou aqui? Eu estou aqui para dar o meu ombro, para enfiar o meu ombro embaixo do braço de alguém e dar apoio para essa pessoa, para levantar as pessoas. Então pare de falar mal dos outros. E ao invés de falar mal dos outros, ajude as pessoas. Posso ler? Uhum. A Josi disse: ao invés de moldar a vida nos padrões bíblicos, querem moldar a Bíblia nas suas crenças e teorias terrenas. Exatamente isso. Nós pegamos a Bíblia e colocamos elas de acordo com as nossas vontades. Sabe? Adaptar a Bíblia. Infelizmente, um pastor disse, nós temos que atualizar a Bíblia. As pessoas estão atualizando a Bíblia, mas não de uma forma correta, né? Eu não estou dizendo que tenha que atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as pessoas estão atualizando a Bíblia de acordo com a sua vontade. É isso. Sabe, a palavra de Deus diz para mim que eu tenho que ser cabeça e eu não posso ser cauda. Está escrito isso na palavra de Deus, né? Então de agora em diante eu não quero mais serviço de gari. Eu quero ser o chefe dos gari. Eu quero ser o presidente da república. Entende? E aí nós nos pegamos um versículo bíblico, tiramos totalmente fora do contexto
e colocamos ele de acordo com o que nós queremos. Exatamente isso que nós fizemos. Nós pegamos as nossas crenças, nós pegamos, como a Josi falou, as nossas teorias, as nossas filosofias, sabe, isso é triste, nós pegamos as nossas filosofias e embasamos ela com uma palavra que se encaixa naquilo que a gente quer dizer. E transformamos completamente. Sabe quem é o teu Deus? Tu. Tu está pegando as coisas, tu está pegando a palavra de Deus para embasar os teus pensamentos, as tuas teorias, as tuas crenças, as tuas vãs filosofias. Se nós não renunciarmos à nossa vida em conformidade com a palavra de Deus, nós estamos perdidos. E essa cláusula adicional que diz aqui, que não está de acordo com a tua lei, gente, se não está de acordo com a lei de Deus, nós estamos completamente perdidos. Ela foi introduzida como um argumento, sabe? Quando ele diz isso, eles montaram covas para mim, que não estava de acordo com a lei. Ele tá pegando e está usando isso como argumento para Deus, dizendo, sabe no versículo, lembra do versículo anterior que ele diz que ele está sendo... que ele está cansado, ele está pegando um argumento para Deus e dizendo, Senhor, eu preciso que tu faça a tua justiça, eu preciso que tu mude a minha vida, eu preciso que tu transforme de acordo com a tua vontade. A Bíblia diz para ser cabeça, só quero ser liderança agora, exatamente. Aí a pessoa muda completamente diferente. Ela não quer nem sentar no banco, ela quer ir lá para dentro da igreja, ir lá para o microfone, não conhece nada da palavra de Deus, não conhece nada de... Uma pessoa que faz isso não conhece de Deus mesmo, né? Sabe, isso é triste da gente ver. É triste da gente ver as igrejas cheias de pessoas arrogantes, pessoas cheias de si, pessoas donas da verdade, enquanto nós deveríamos, todos nós, seguirmos a Cristo e fazer a vontade de Cristo. Mas nós não queremos isso, nós queremos que seja feita a nossa vontade. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu, seja feita a minha vontade, aqui na terra. Aí no céu depois a gente vê o que a gente faz, mas hoje eu quero que as minhas vontades sejam feitas. Mas é igual estão fazendo agora, já que a gente está nesse momento político, as pessoas dizem... Não fala de política. Que seja, não vou falar de política, eu quero dizer que as pessoas dizem, que seja feita a vontade de Deus, mas não estão largando nas mãos de Deus. Estão fazendo a sua própria vontade e impondo os outros a fazer o que elas acham que tem que fazer. Isso eu acho interessante, que às vezes as pessoas dizem assim, esses dias, nós no grupo de pastores, nós estávamos conversando assim, nós oramos, nós jejuamos 30 dias sem parar e Deus não respondeu a nossa oração. Aí eu disse para eles assim, será que Deus não respondeu a nossa oração? Se nós ficamos 30 dias orando, 30 dias jejuando e aconteceu uma coisa ao contrário do que nós queríamos, não é resposta de Deus, gente, pelo amor de Deus. Então nós não pedimos para Deus, Senhor, faça a tua vontade, mas nós oramos 30 dias pedindo para Deus, Senhor, faça a minha vontade. Senhor, faça o que eu quero. É essa a oração das pessoas. Na palavra de Deus, entre o D e o S... Entre o D e o D e o S tem eu. Então, o que importa sou eu. Deus quer que eu me preocupe com o que é melhor para mim. Eu vi uma pessoa falando, meu Deus. Gente, é triste, né? É triste a gente ver uma coisa dessa. Olha, sinceramente, Deus... É que nós vivemos, infelizmente, numa época em que nós somos importantes, nós somos o centro do coração de Deus. Sabe a palavra de Deus quando diz para nós assim que nós somos a menina dos olhos de Deus? Aí as pessoas dizem assim, viu como nós somos importantes, nós somos melindrosos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não deturpa o Evangelho. Não deturpa o Evangelho. Quero ver quando Deus fechar o olho, onde é que vai ficar essa menina. As pessoas são infratoras em aberto e publicamente, sabe? As pessoas para derrubar o salmista. Aquela classe de pessoa que essa raça de pessoas, nós temos que lutar contra elas. Essas pessoas que querem... Gente, o que eu quero dizer para vocês é, lutar contra elas não é falar mal delas. Mas essas pessoas que têm o egoísmo, essas pessoas que são donas da verdade, esse tipo de pessoa, a gente tenta falar, a palavra de Deus para nós, vai lá e fala com teu irmão. Se ele se arrepender, ele vai haver festa no céu. Agora, se ele não se arrepender, tu não pode fazer nada. Entende? Tu só pode orar para Deus.
E o problema é que quando nós vemos, volta lá de novo, lá no YouTube, lá e veja as pregações a respeito do Sermão do Monte. Se a gente não pode gastar a nossa lábia falando mal, falando com as pessoas. Se tu chama a atenção da pessoa e ela não quer mudar, não adianta. A palavra de Deus para nós é que nós estamos jogando pérolas a porcos. Então se eu falar, olha só que maravilha isso que a Ana colocou aqui, ó, belas palavras, acabei de me dar conta o quanto eu tenho que melhorar. Isso é não jogar pérolas a porcos. Agora se ela tivesse dito para mim, tu tá errado, tu tá mentindo, o que tu tá falando é um impalpério, lá sei eu como é que é um troço aí, é totalmente errada. Tu acha que aí ela devia estar entrando na live novamente? Não! Se tu acha que a live está te trazendo benefício, então continua nela. Se tu acha que não, então sai. Entende? Se tu acha que o que eu estou falando é heresia, gente, tu é livre. Agora eu não vou mudar o que a palavra de Deus está dizendo para agradar ninguém. Nós não podemos ser inerte na palavra de Deus. O homem se acha. Quem perseguia o salmista lá, a gente vê que eram pessoas da alta sociedade, pessoas consideradas entre eles. Então o salmista, e eles buscavam a destruir até para tomar o governo, né? Então, e nós vemos que infelizmente, nós vemos nos dias de hoje pessoas usando de artes secretas, de meios ocultos, cavando poço para derrubar as outras pessoas. São pessoas cruéis e mateiras, querendo enganar, totalmente ao contrário do mandamento de Deus, que nos diz que nós devemos amar ao nosso próximo. Então que nós mudamos de vida, que nós possamos amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos, que nós possamos aprender a guardar os estatutos de Deus e jamais abrir poço para derrubar o nosso irmão. Ao contrário de abrir poços, se tu ver que... Gente, olha só que profundidade dessa palavra. Se tu ver que alguém está abrindo poço para derrubar o teu irmão, sabe o que tu tem que fazer? Vai lá e tampa esse poço. Não deixa essa pessoa cair. Não fala mal da pessoa que está fazendo mal, mas ao contrário disso, vai lá e cuida da pessoa que está sofrendo mal. Ama aos teus inimigos. Então nós precisamos erguer a nossa cabeça e tampar os poços que estão sendo abertos pelas pessoas que não são de acordo com a palavra de Deus. Que nós possamos mudar o nosso pensamento, que nós possamos jamais causar injúrias para alguém, jamais mentir a respeito de alguém, e mesmo que seja verdade, que nós jamais saiamos propagando mal das pessoas. Por essa razão que o inimigo quer que nós o inimigo quer nos derrubar, e por essa razão que nós não devemos dar munição para o inimigo nos derrubar. Assim como Davi tinha inimigo que queria derrubar ele, hoje em dia nós também encontramos inimigos que queiram nos derrubar. Então, gente, para o nosso próprio lucro, que nós sejamos ignorantes de maldade e sejamos sábios de amor, que nós não ignoremos os estatutos de Deus e possamos colocar ele de verdade na nossa vida. Que nós aprendamos a guardar a lei do Senhor e assim nós vamos viver em segurança. Que por mais veredas, por mais perigosas armadilhas que nós venhamos a cair, ainda assim, por mais maliciosos que os nossos inimigos sejam, que nós possamos estar com os nossos corações voltados para Deus, para fazer a vontade dEle. Se alguém falar mal de alguém para ti, convida essa pessoa para orar. Se vir alguém dizer para ti, sabe o fulano de tal, tu sabe o que ele fez? Tu diz assim, gente, eu não sei o que ele fez, mas eu quero convidar que entrar ali no quarto junto comigo e que nós possamos nos ajoelhar e orar por ele, para que Deus dê força para ele vencer. Isso é tapar as covas que estão sendo abertas. Ao invés de tu dar ouvido para fofoca,
mata a fofoca, não dizendo para a pessoa, não faz fofoca para mim, mas convida ela. Eu quero te convidar então, já que essa pessoa está passando por esse problema, eu não quero nem saber qual o problema, não precisa me dizer, mas eu sei que o meu Deus sabe, então eu quero te convidar para que a gente se ajoelhe e nós dois juntos, nós oramos para que Deus dê força para que ele vença esse problema na vida dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa por eu ter passado da hora. Que nós possamos aprender mais e mais com a palavra de Deus. E que a palavra de Deus todos os dias venha e nos dê de chicote. Para que a gente possa aprender a mudar o jeito que nós somos. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Domingo nós estamos aqui de novo. Eu quero agradecer. No domingo passado nós soubemos que o irmão Paulinho estava passando por uma dificuldade bastante grande de saúde. Nós levantamos um clamor aqui na igreja e começamos a orar por ele e pedimos, éramos, eu acho que umas 15 pessoas ali, né? 12, 15 pessoas, não sei, mas eram umas 12 ou 15 pessoas e nós clamamos a Deus para que Deus operasse na vida dele e que Deus fizesse a vontade dele na vida do Paulinho. E ontem ele já deu uma melhorada boa, hoje ele melhorou mais ainda. Então que Deus continue abençoando. Eu peço a todos vocês, orem pelo Paulinho nesse momento. Ele está passando por um momento bastante difícil da vida dele. Paulinho é um irmão nosso da Igreja Batista de Forquilinhas. É uma pessoa fora de série, uma pessoa que cumpre as escrituras. Até no domingo eu falei, ele é uma pessoa que eu acho que ele tem condição de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tu me conheces, tu sabe como eu tenho te servido, e clamar para Deus. Uma pessoa de coração puro. Coração puro, humildade. Muitas vezes ele me deu show de humildade, que às vezes eu ia falar alguma coisa para ele e eu saía arrebentado quando ele falava alguma coisa para mim. Então que nós possamos orar pela vida do Paulinho grandemente com força. Oramos também pela Emanuele, oramos também pela mãe, pela Elaine, e que Deus abençoe pela Ana, pela mãe do Vinícius, pela Gi também, e por todas as pessoas que estão passando por dificuldade. Oremos, não esqueçam, meus irmãos, orem pelo nosso Brasil. Nós precisamos nesse momento orar para que Deus dê tranquilidade nessas manifestações que estão acontecendo, que Deus dê sabedoria para os governantes, para que eles possam fazer as coisas corretas. Orem por essa gestão, pela próxima gestão. A palavra de Deus diz para nós que todas as autoridades foram impostas e colocadas por Deus e nós devemos orar por elas. Então que Deus tenha misericórdia de nós e coloque a mão dele poderosa por sobre essas autoridades e assim nós possamos mudar os nossos pensamentos. Então o que nós devemos fazer é orar por eles. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe. Eu quero convidar a Deus a fazer uma oração final e assim nós encerramos esse culto. Querido Deus amado Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, que tu tens nos dado. Te agradecemos, Pai, porque tivemos aqui mais um momento para aprender mais da tua palavra, para aprender mais de como nos comportar diante da tua palavra, Pai. Ó Pai amado, abençoa cada um dos que foram citados aqui nesta noite, Pai, que tem precisado, Senhor, de uma atenção especial de Ti, Pai. Coloca a Tua mão por sobre a cabeça de cada um deles, Pai. E aqueles que nos pediram e que no momento a gente não lembrou de falar o nome, amém, Pai, assim mesmo que Tu coloque, Senhor, a Tua mão por sobre a vida de cada um. Abençoa, Pai, e guarda o restante da nossa semana. Dai-nos sabedoria e discernimento, Pai. Eu que te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo, às 18 horas. Esqueceu. Amém. Que hoje era quarta.